Nós estamos mesclando 3 e 1, né? Chegou na sua rua, carros turvos, tempos turvos amorosos e a criançada vai adorar. Aproveite só de casa. Nós vamos trabalhar aqui com a hermenêutica, a homilética e a apologética. Nós já estamos falando já no decorrer dessas aulas. Glória a Deus. Nós estamos dentro da homilética, né? Falamos um pouco sobre hermenêutica. Estamos dentro da homilética e apologética. Então, quando eu falo dessas 3 matérias na vida do pregador, estudante da Bíblia, ele não pode abrir mão dessas 3 matérias, que é a hermenêutica, é a arte de interpretar o texto, a homilética é como elaborar e pregar sermões, e a apologética é a defesa daquilo que você estuda, daquilo que você prega. Você tem que saber se defender, né? Lembrando que a Bíblia, quando você tem uma linguagem bíblica, você consegue se defender 100%. O problema é quando entra jargões, né? Mania de pregadores, aí é complicado. Só que nós estamos já, desde o início dessas matérias, falando sobre os segredos ligados a Gideão. Inclusive eu escrevi até a apostila sobre esses segredos. E é lógico que tem coisas que a gente pode desdobrar para mais assunto, mas eu vou mexer não em muita coisa. Então nós já estamos em um dos elementos que Deus, né? Deus falou para Gideão que era para os 300 levar. Semana passada nós falamos das trombetas, porque era Deus que deu essa ordem. Você vê que Deus não manda, ele já tem que ter espada. Agora isso aqui é a estratégia de Deus para vencer a guerra. Então Deus manda levar trombeta. Eu falei da trombeta, que representa a vida de oração, a vida trabalhada por Deus. E Deus também revela um segundo elemento, que era preciso os soldados de Gideão usar, os 300, inclusive Gideão, tá? Cântaros vazios. Parece uma coisa boba, porque no mundo pentecostal nós falamos mais de vaso cheio, né? Tem que estar cheio, tem que estar transbordando, tem que se encher. Só que a recomendação da Bíblia, aqui nesse texto, é que os cântaros fossem vazios, porque a ideia de cântaro no Velho Testamento, inclusive também no Novo, era usado para carregar água, né? O cântaro ele era usado para carregar água. Só que em vez de colocar água no cântaro, Deus manda esvaziar de água para colocar tocha lá, tocha. Então o cântaro vazio representa tudo aquilo, né, que não deixa o fogo se apagar. Né? O cântaro vazio é tudo aquilo que não pode deixar a tocha nele se apagar. Só que é uma estratégia de Deus. É uma estratégia de Deus. Era 300 tochas acesas, porém o inimigo não ia ver a princípio, porque a tocha ela não era para aparecer naquele momento, era para aparecer no momento certo. Então essa cântaro vazio tem a ver com a vida do crente, né? Olha o texto ali mesmo, Juízes, nós estamos em Juízes capítulo 7, 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Isso é, se tem 300 homens, repartiu em 3, é de 100 em 100. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, cornelas, tochas, né? Tochas neles, isso é nos cântaros.
Então perceba que aqui a recomendação é esses 3 elementos que Deus está mandando: trombetas, cântaros vazios e tochas. Tochas nos cântaros. A palavra hebraica para cântaro é isso aí, ó. Cartes, né? Dentre os muitos significados, significa, pode ser comparado com um balde. Por que está aprofundado? Porque o cântaro, ele era usado para descer de poços, para tirar água. Você vê que as mulheres andavam com cântaro, né? Tem um texto que fala que as mulheres andavam com cântaro. Balde, porque parecia um balde mesmo, porque descia. Mas no geral, né? É uma cerâmica. Cântaro com a finalidade doméstica, isso é a fins de dentro de casa, é como se fosse uma panela. Cântaro. Isso aqui é um significado bem raso, nem mexendo em profundo não, tá aí? Então, cântaro vazio aponta para o cristão vazio de tudo aquilo, né? Vazio de todas as obras da carne, de toda influência do mundo, de toda seta maligna. Isto é, sem murmurações, vazio de incredulidade, mágoas, mentiras, etc. Então, o cântaro vazio, na mensagem de Gideão, representa isso aqui. E eu nem vou mexer muita coisa não, tá? Representa nós esvaziar de tudo aquilo que pode apagar o fogo, tudo aquilo que pode apagar a tocha. E o que pode apagar a tocha de Deus na minha vida, que é o Espírito Santo? Eu andar na carne. Uma vez que eu ando na carne, eu vou apagar. Eu mostrei para os irmãos, um tempo atrás, que Paulo, ele diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus é essa tocha em mim. O cântaro vazio aqui é vazio de tudo aquilo que apaga o fogo do Espírito de Deus na minha vida. Então aqui nós temos as obras da carne, a influência mundana, né, e maligna, sentimentos que não glorificam o nome do Senhor, murmurações. Tem gente que hoje está vivendo uma vida apagada da igreja porque vive murmurando. E tem gente que acha que murmuração não é pecado. Aí quer falar mal de Deus, quer falar mal da igreja, quer falar mal do culto, quer falar mal da parede, quer falar mal da cadeira, quer falar mal de se chove, quer falar mal se tem sol. É um camarada que ele reclama de tudo, é um murmurador nada. Vai viver uma vida de murmuração, vai esfriando, vai perdendo fogo. Então eu tenho que me esvaziar de tudo aquilo que apaga o fogo. É o cântaro vazio. É eu me esvaziar de tudo aquilo que Deus não é glorificado. Vazio de murmuração, vazio de incredulidade. Hoje o que tem de gente incrédula no nosso meio. Você está pregando com a Bíblia aberta, o Deus que faz milagres. Você está pregando sobre os milagres que Jesus fez. Tem gente que não está acreditando em nada que você está pregando. Porque está cheio de incredulidade. Precisa se esvaziar da incredulidade para viver milagre, né? Tem mais, tem gente que está cheia de vanglória. Tem gente que faz tudo para ostentar. Tem gente que faz muita coisa para aparecer. Mas porque tem. Eu disse para os irmãos esses dias que aquele sentimento que houve no diabo, soberba, sentimento de soberba se manifesta de várias maneiras. Inclusive, a soberba ela se manifesta em uma falsa humildade. A pessoa está dizendo que é humilde, mas não é. A pessoa até demonstra às vezes umas doideiras que é, né? Quer usar roupa suja para falar que é humilde, mas ele é soberbo. Quer usar umas roupas rasgadas aí, mas ele é soberbo. Porque a soberba ela se manifesta de várias maneiras. Então, quando eu falo de cântaro vazio, é isso aqui. É eu tirar tudo aquilo
que pode apagar a tocha de Deus na minha vida. Vocês estão entendendo isso aqui? É esvaziar de tudo. E todo mundo sabe que tem que sair da vida dele, que pode apagar, que pode estar comprometendo a tocha de Deus na vida dele de apagar. Porque tem gente que fica na igreja e é virgem louca. Tem um monte de coisa que está fazendo o fogo dele apagar. E vai apagar mesmo. Então a recomendação aqui é se esvaziar de tudo aquilo que apaga o fogo. Aí tem mágoas, sentimentos, né? Mentiras e outras coisas mais. Então, isso aí. Eu poderia colocar mais coisas? Poderia, mas não vou mexer não. Aí vamos para o segundo, ó. Tochas acesas. Tochas acesas. O difícil não é acender, é manter ela acesa. Eita! Nunca foi difícil acender fogo. O difícil é manter ele aceso. Sabia disso? Deus fala para o sacerdote, ó, que era para eles manter o fogo do altar aceso. Deus não manda eles acender. Deus manda eles manter aceso. Porque acender foi com Deus, manter aceso é com eles. Aleluia. O problema daqueles camaradas que morreu lá é que foi levar um fogo estranho. Provavelmente eles deixaram apagar e levaram um fogo estranho e Deus matou. Porque o fogo que Deus acende, você não pode deixar apagar, senão há morte no arraial, né? Meu Deus. A morte no arraial. Senão há morte no arraial. E tem que tomar cuidado com o fogo. Porque o diabo ele pode plagiar. Escuta o que eu estou falando. O diabo ele pode plagiar um fogo que parece fogo de Deus. Mas é um fogo estranho. Em Jardim Carapina, uns anos atrás, tinha 2 irmãos de segunda oração, que o pastor falava. Era o carro-chefe. Ninguém via nada. Os irmãos profetizaram, entregaram a revelação. Eu estudei com o Joel contava isso. E Joel foi convidado para pregar, eu, debaixo de consagração. E o pastor falou, essas irmãs aí, elas que levam a igreja. É o carro-chefe da igreja. As irmãs levam a igreja na oração. E as irmãs profetizavam, pulavam. No meio de uma da profecia, ela falou um palavrão que ninguém ouviu. Finalzinho, né? Soltou um palavrão. E Deus não xinga ninguém. Então tem alguma coisa estranha. Ou é carne ou é diabo. O pastor começou a pregar, as duas ficaram endemoniadas. Aí o pastor falou, teve que falar isso, seu carro-chefe aí. Está puxando a sua igreja aí. Fogo estranho. Na vigília que eu estava conhecendo agora, tinha um camarada lá que era até famoso, pelo que ele falou lá. Ele tem igreja de galpão lá, em Vitória e tudo. E na hora que ele estava lá, ele xingou também. Ele falou assim, rapaz, na hora que eu tinha chegado lá já atrasado. Ele estava lá cantando e tudo, aquele varão lá. Mas tem, isso aí é geral. Ele foi e soltou um palavrão assim, eu tinha chegado na hora, e não sei se os irmãos estavam lá assim, os irmãos viram, eu passou ele. Aí eu falei, rapaz, será que só eu que consegui? Foi no final também assim, ó. Ele falou lá uma palavra lá, mas tipo xingando. Tem que estar ligado nisso aí. E é preço o camarada, pai. Tava lá entregando lá, o camarada abençoado. É um novo, sim? Um rapaz novo? É. Eu vi esse rapaz sendo pregando a última vez lá também, ele soltou um palavrão. Também, aí. Fogo estranho. Isso, né? Eu vi ele pelo vídeo lá, se for o mesmo que eu tô... Você vê ele mesmo? Então o segredo, irmão, é que E a rapaziada o segredo é a gente tomar cuidado, pedir de Deus o discernimento. Porque tem muitas coisas que quer apagar a tocha. Inclusive fogo estranho. E tem gente que está ostentando um fogo de 20 anos atrás, nunca mexeu na lenha para o fogo ficar aceso. Está ostentando uma glória do passado com a decadência do presente. Tem gente que teve fogo, hoje está apagado. Só que ele ostenta que tem fogo, mas hoje não tem mais nada. Sério. Porque tem gente que parou de mexer com lenha, quer orar. Eu não posso trazer um fogo de 20 anos atrás na minha vida, se hoje eu estou apagado. Porque o fogo, ele tem que manter aceso. E como eu vou manter o fogo aceso? Tirando cinza. Colocando lenha nova. Então, o fogo de Deus para manter aceso na minha vida é a lei do fogo. Eu preciso renovar a lenha todos os dias. Meu Deus. Tem crente que, não vou para que fazer isso hoje, para que orar? O fogo só vai apagando.
Um dia sem orar, a chama vai Meu diminuindo. Deus. Agora, quando você vê um crente que ora demais, muita oração, a chama, já viu que você coloca muita lenha no fogo? A chama só fica alta. Meu Deus. Tem gente que tem a chama alta, porque ora. E a vida com Deus é assim. Se você orar muito, tem muito fogo. Verdade. Se você orar mais ou menos, você tem mais ou menos fogo. Se você não orar nada, Aí, assim, qualquer ventinho do diabo, sopro do diabo só apaga o fogo. Então, isso aqui que eu estou falando, o difícil não é acender, o difícil é manter aceso. Por quê? Manter o fogo aceso parado é uma coisa, andando é outra. Você pega o fogo, pai, faz o teste aí, pega um pedaço de pau aí, acende ele, você deixa ele ali, ele vai ficar aceso. Agora, em movimento, é mais difícil manter o fogo aceso. Por causa da combustão, o vento fica soprando. E tem posição ainda para o fogo ficar aceso. Às vezes você acendeu um pedaço de madeira aí, olha o fósforo. Você pega o fósforo, acende ele, coloca ele de cabeça para cima e ele apaga. Quando você vira ele de cabeça para baixo, ele pega fogo. Porque o que mantém o crente aceso para ele é parecido com isso. Quanto mais exaltado você fica, mais apagado você está. Quanto mais você se curva diante de Deus, mais aceso você é. Quanto mais você parece, irmão, pode saber que tem nada. Agora quando você vê alguém chegando assim, você não está dando nada para o irmão. E quem é, irmão? Quem é não vai dizer que é. As pessoas falam que ele é. Quem é nunca vai dizer, eu sou profeta. Isso aí é coisa de exaltado. Eu sou um pregador. Isso é coisa de exaltado. Quem é, ele não fala que é. Nunca Daniel falou que era profeta na Babilônia. Quem falou foi Belsassar. Nunca Daniel ficou batendo no peito dizendo, olha, eu tenho visão, eu tenho revelação, a palavra de sabedoria está comigo, eu tenho discernimento. Ele falou nada disso não, irmão. O rei manda chamar todo mundo e ninguém consegue ler as escritas que Deus escreveu. E olha, Deus foi tão bom que nem escreveu em hebraico, escreveu em aramaico. E aramaico é a língua de Belsassar, só que Belsassar não leu. Chamou os bruxos, ninguém leu. Chamou os sábios, ninguém leu. Astrólogo, ninguém leu. Chamou todo mundo, ninguém leu. Chama Daniel, e ele vai ler. Ele é hebreu, está quase mais 70 anos na Babilônia. Ele vai ler a língua dos caldeus, ele lê, porque o que era para Daniel, ninguém conseguia entender. É uma revelação. Ele leu e deu uma interpretação. Só que o segredo é o seguinte: quando mandou chamar Daniel, o rei perguntou. Primeiro, Daniel não se ofereceu para ir. Alguém falou, no teu reino, meu Deus, um homem que nos dias de Nabucodonosor, seu pai, se achou nele luz, integridade, sabedoria, e dizem que os deuses estão com ele. Essa pluralidade de Deus, porque é babilônico. Mas na verdade, se fosse nós falando aqui, não é os deuses. Ela fala, os espíritos dos deuses estão com ele. Não é os espíritos, é o Espírito do Deus Santo que estava na vida de Daniel. E no capítulo 1 e 2 diz que Deus deu isso a ele, interpretação de sonho. Deus revelava para ele e dava interpretação. Mandou chamar Daniel, perguntou, tu é o mesmo Daniel dos cativos de Judá? Daniel ainda fica mudo, não fala nada. E o rei continua falando, porque eu tenho ouvido falar ao teu respeito. Não é Daniel que está se apresentando, eu sou profeta, eu conheço todos os mistérios. Ele podia falar, meu irmão, ele era o Daniel de Deus. Ele podia bater no peito e dizer, eu tenho revelação, eu tenho visão. E não era mentira não. Mas é o rei que está falando, eu tenho ouvido muito ao teu respeito. E outros falam, tem alguém falando de você para mim. E o que falou? Está falando que em ti a luz, que é tocha, né? Em ti a sabedoria, em ti a inteligência. E diz que só você pode interpretar. E Daniel interpreta. Mas quem está falando de Daniel é o rei. Porque quem é de verdade, irmão, não fica rodando aí que é. Toda vez que você vê alguém falando, eu sou, abre o olho, ele não é nada. Agora você vê alguém falando, irmão, pode colocar aí. Na verdade, irmão, quem é não é. Não
vai ficar falando que é. Porque Deus ele é visto. Então o segredo é manter o fogo aceso. Está entendendo isso aqui? Ó, Deus. tocha. E onde é que tiver, meu irmão? A gente olha esses matos aí, ó. Aquele breu, aquele escuro. Você não vê nada. Quando você acende o fogo se destaca nas trevas. Né? O fogo se destaca. Aí tem aí, ó. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um na sua mão trombetas, câmeras, vazio e tocha. Né? Isso aqui os 3 elementos que vai confundir o inimigo. Né? Trombeta, câmara, vazio e tocha. Você vê que não é espada. A espada vai vir depois. Primeiro Deus quer confundir os inimigos no arraial. Então Deus vai confundir os inimigos com trombeta. Os inimigos provavelmente estavam descansando, porque é uma surpresa, né? Para eles. É o de repente de Deus. Eu escrevi até uma mensagem sobre o de repente de Deus, tanto se manifesta na vida do servo quanto do inimigo. Na minha vida, o de repente de Deus é quando eu oro, Deus fala, fica nesse lugar que eu vou te honrar. Mas Deus não fala quando virá. Aí para mim, meu irmão, aí Deus falou, fica aí que eu virei, eu vou manifestar aqui. Só que você não sabe quando é. Deus falou que vai vir, mas não falou como. Aí você fica, não ouve Deus falar. Não ouve manifestação de Deus. Aí a gente que somos meros mortais, às vezes, cadê Deus? Né? Mas o tempo de Deus não está calcado no nosso. Nosso tempo é imperfeito, o tempo de Deus é perfeito. Por isso que é de repente de Deus. Porque nós queremos as coisas no nosso tempo, na nossa hora. E o tempo de Deus é a hora certa. Imagina Jesus falando para os seus amigos, olha, primeiro eu ouvi a notícia, Lázaro, seu grande amigo, morreu. Vem! Jesus não vou não. Calma aí. Mas você toma café aqui em casa. O senhor, quando quer fugir, o senhor fica aqui em casa você tem para. O senhor não vai vir aqui não, o seu amigo morreu, Lázaro. Não vou não. Primeiro, a morte, a glória de Deus, deixe. Passo primeiro. Aleluia. O pessoal fica pensando, esse camarada não gostava de Lázaro não. 2 dias, 3 dias, já enterrou o camarada. Você não veio nem ver. Hoje, se fosse hoje, que amigo é esse? Não foi ver nem o velório do amigo. Aí Jesus, agora é hora de eu ir lá. Ninguém esperava, irmão. Um monte de gente está murmurando. Meu Deus! Um monte de gente está, cadê, rapaz? Esse Jesus aí só chega atrasado. Aí de repente lá vem Jesus, vamos lá. Os discípulos, o que é? Vamos lá. Aonde? Betânia, onde sempre está lá, vamos lá. Aí eu disse, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se crer, verás a glória de Deus. Meu irmão, há de ressuscitar. Jesus está falando uma coisa que vai acontecer agora, estão querendo ver lá na ressurreição. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Né? Aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Me leva até o fim. Mas ele cheira mal, mestre. Não estou perguntando qual é o cheiro do defunto, me leva até ele lá. Aleluia. Jesus está surpreendendo todo mundo ali mesmo. Até amigo dele está sendo surpreendido. Ele chega na pedra, vê a pedra lá, ele dá um grito. Antes dele gritar, ele fala bem assim: fala para alguém remover a pedra. E a pedra não era leve, tinha um monte de gente na pedra. E ele grita: Lázaro, vem para fora. Surpreendeu todo mundo. Aleluia. De repente, Deus aconteceu. Lázaro, ele já tinha 4 dias morto. Ele era justo. Lázaro, ele já estava no seio de Abraão.
Ele estava em outra dimensão. Ele estava no mundo espiritual. Estava morto, estava lá do outro lado. Né? Estava vendo os heróis da fé. Quem sabe ele estava conversando com aqueles personagens do Velho Testamento que profetizaram acerca de Jesus, alguma conjectura, porque dá para usar. Quem sabe ele está conversando com Jó, e Jó fala: eu profetizei que o Redentor viria, se levantaria sobre a terra. Aí Lázaro chega para Jó e fala: Redentor que vive. É o meu amigo, rapaz. Meu amigo. Ele é o Redentor, o nome dele é Jesus. Eu profetizei não sei quantos anos. Você viu ele? Eu convivia com ele. Ele tomava café na minha casa, comia na minha mesa. Eu abraçava ele. O Jó falando para Lázaro: como ele é? Aí está contando isso. Aí viu o outro. Né? Quem sabe Davi aparece lá e fala: profetizei. Né? Profetizou o que, Davi? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu convivi com ele. Ele é de fato pastor. E contando a história, apareceu um monte de gente. De repente, um monte de gente. Já vinha Abraão e todo mundo disse: vamos lá, porque está no seio de Abraão, está todo mundo. De repente, quando todo mundo está lá conversando, a voz de Jesus ultrapassa o túmulo. Meu Deus! Jerusalém, Betânia, céu, terra. A voz de Jesus vai lá na dimensão, vai ultrapassando. Lázaro. Aleluia. Lázaro está lá no seio de Abraão. Lá, até eco, né? Lázaro. Aleluia! Essa voz eu conheço. Essa voz não é a voz de Jó. Essa voz não é de Isaías. Essa voz não é de Davi. Essa voz eu conheço. É a voz do meu amigo. Quem? É o meu amigo, eu te acabei, Jesus, ele está me chamando. Vem para fora. Quando ele abriu o olho, ele já estava na pedra aqui. Aleluia. Só que já estava vivo, né? Ressuscitado. Glória a Deus. Meu Deus! Vem para fora. O primeiro milagre foi Jesus ressuscitar ele. A Bíblia diz que ele estava todo enrolado. Colocaram ele todo enrolado. Ele vai subir. Segundo os historiadores, se me for da memória, Lázaro estava lá embaixo, os degraus, a escada, né, para colocar o defunto, dava mais de 18 degraus. Como é que ele sobe enrolado? O primeiro milagre foi ressuscitar, o segundo milagre foi ele subir. Eu não sei se ele subiu voando, não sei se ele subiu, o anjo pegou, eu não sei o que aconteceu. Só sei que ele chegou lá de fora, da boca do túmulo assim, Jesus diz: ataque, tira ele, tira o negócio dele. Capítulo 11. Estava morto. No capítulo 12, sabe onde é que Lázaro está? Está na mesa de Jesus. E os judeus ficaram doidos com isso, por quê? Ia para ver, não tinha como mentir, meu irmão. Todo mundo viram Lázaro morrer, fica 4 dias lá. Todo mundo, não, vamos lá ver. Quando vieram Lázaro mesmo, aí vamos matar Jesus, vamos matar Jesus, vamos matar ele. Queria matar Lázaro, pode ler o texto, capítulo 12. Queria acabar com Lázaro, porque Lázaro começou a falar: eu ressuscitei por causa dele, eu estou vivo por causa dele. Meu amigo, ele não abriu mão de mim. Ele chegou, quando tudo parecia que ia dar errado, ele surpreendeu. Ele veio de repente: eu estou vivo. E imagina Lázaro contando testemunho que Lázaro virou pregador. Ele vai morrer, vai acordar. Meu Deus! Jesus faz uma mesa no capítulo 12. O principal convidado é Lázaro. Eu preguei isso uma vez, muitos anos atrás. No 11 ele está no túmulo, no 12 ele está na mesa, é o principal convidado. Aí o tema que eu preguei foi esse: do túmulo para a mesa, né? Ele sai do túmulo, está na mesa, o principal. Todo mundo olhava, ninguém queria comer nada, não, só queria ver Lázaro. Ô rapaz, oi irmão, você está vivo? Ninguém ia para comer nada, não, era curiosidade. Chegava assim: o que você está fazendo? Você está vivo mesmo? Tchau. Lázaro é o principal convidado. E quem está do lado de Lázaro? Jesus. Jesus é isso aí, surpresa, meu irmão. Surpresa. Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que as coisas acontecem na nossa vida quando você menos espera. Para um crente, acontece assim. Você está orando, porque maravilha. O que é maravilha? A palavra maravilha, a palavra hebraica para maravilha, maravilha está acima de milagre, tá aí.
patamares maiores. Milagre, primeira coisa, milagre é só Deus que faz, ninguém explica. Agora, maravilha está em muito mais do que milagre, porque maravilha é Deus surpreender alguém mexendo nas leis naturais. Meu Deus! É quando alguém fala assim, não tem jeito, desenganou, camarada, está com metástase aí, câncer já espalhou no corpo todo, vai morrer. Meu Deus. A medicina fala, leva para casa, vai morrer. E Deus fala, agora eu entro. Aleluia. Aí vai, Glória. tira o câncer, coloca um novo órgão na pessoa, muda tudo. O que aconteceu? Isso é maravilha de Deus. Milagre é mais ou menos assim, a pessoa, ela nasceu bem, aconteceu um acidente aí, a pessoa perdeu a perna, né? Ficou aleijada na cadeira de roda, aí num culto Jesus resolve levantar a pessoa, isso é milagre. Maravilha é quando a pessoa nasceu no ventre, paralítica, não tem como, tudo está atrofiado. Aí vem para o culto e Jesus fala, agora eu vou colocar você para andar. E aquele menino que todo mundo nem viu, todo mundo viu nascendo, ele começa a andar, não sabe nem andar direito, mas ele começa a andar para a glória de Deus. Isso é maravilha. Maravilha é Deus mexer no sistema da terra, Deus mexer na lei da física em prol de um servo dele. Isso é maravilha. Isso é surpresa de Deus. Tem coisa que você nem imagina, irmão, nem sabe. Aí Deus, vou surpreender a minha igreja agora, vou fazer uma maravilha. Você nem imagina, Deus. Acontece. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que vai ficar assim, hã? Como é que é? Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que fica, como diz os meninos, fica até viajando, né? O pessoal fala, você está viajando, porque tem milagres que Deus faz no âmbito, ou melhor, maravilha, do de repente, que a gente, então a gente sabe que Deus faz de repente na vida desse pessoal aqui, foi o de repente de Deus também que aconteceu. Um silêncio, numa noite escura, Deus está dando estratégia. 300, 100 para lá, 100 aqui, 100 aqui. Não pode perder a estratégia. Todos os 300 vai dar com trombetas, cântaros vazios, tocha acesa. Só que quem é referência ali é Gideão. Gideão fala assim, o que eu fizer, vocês vão fazer também. Tudo que eu fizer, primeiro aquilo, depois vocês. Tudo que eu fizer, vocês fazem. Meu irmão, o inimigo está todo mundo dormindo. Aqueles 300, quando eles quebram o cântaro e aparece a tocha e o soar da trombeta, os inimigos não sabem de onde está vindo isso, porque Deus cercou o arraial do inimigo. Um olha para o outro, me mata, começou a matar um arraial. Tem gente que vai escapar aí, mas depois de Deus vai atrás e pega eles, porque a ordem de Deus é eliminar todo mundo. E depois lá na frente, se você continuar lendo o texto, Gideão, com os 300 homens, ele venceu quase 30 mil soldados, ou mais de 30 mil soldados. Lá na frente do slide eu vou mostrar para vocês quantos inimigos foram. Só que o segredo foi manter tocha acesa. É isso aqui, ó. Isso aqui eu sempre vou falar para os irmãos. O crente ele é chamado de luz do mundo. Luz é uma tocha acesa. Diante dessa sociedade eu tenho que ser uma tocha acesa, hein? Tocha acesa. Ó, esteja cingido os vossos lombos e acesa, palavra de Jesus, tá? Esteja cingido os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Isto é, cingir os lombos. Por que cingir os lombos? Os judeus, eles tinham as vestes longas, compridas, arrastavam no chão. Quando Deus dava uma ordem para eles correr, para eles andar apressadamente, eles tinham que levantar suas vestes, amarrar na cintura para as vestes deles não se tornar tropeço. Eles corriam sem cair, porque as vestes ficavam amarradas na cintura. Isso é cingir os lombos, amarrar as vestes na cintura. Logo isso fala de vida equilibrada. Uma vida equilibrada na presença de Deus não deixa o crente cair. Tochas acesas é eu, em meio às trevas, permanecer vivo. É isso aí.
Vamos lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Na semana que vem nós falamos mais de Gideão. Vamos partir para a matéria principal. Hein? Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Amém. Aqui. Já que nós estamos falando sobre pregações, há um erro grotesco que acontece no nosso meio acerca de sermões, tá aí? Então eu quero falar agora rápido sobre sermões que atrapalham o culto, tá? Sermões que atrapalham o culto. Todas as vezes que alguém pregar esse sermão, vai dar problema. Sermões que atrapalham. Então vamos ver aqui. Apenas para ilustrar, vamos fazer uma rápida classificação dos sermões que mais atrapalham o culto. Né? Se você frequenta a igreja há vários anos, é provável que já se tenha encontrado com algum desses sermões, né? Que é pregações. Mais de uma vez, a seguir descreve-se os tipos de sermões que atrapalham. Eu disse para os irmãos que a pregação nível 2,5 até ajuda, mas a pregação ideal para o crente, isso é regra, tem que aprender, né? Tem que ir praticando. É pregação nível 3. Eu já mostrei aos irmãos como é que funciona. Agora tem pregação que ela é nível 1 e nível 2. A Bíblia me ensina, eu tenho que ser um expositor por excelência. Agora tem gente que é ruim, tem gente que é pregador ruim. Estou falando aqui, é lógico que eu não vou falar isso, ficar falando, estou falando isso aqui, porque é gestão do curso, eu estou ensinando os irmãos. Não vou chegar, às vezes eu sei que o cara está pregando ruim, não vou chegar para ele. Se ele chegar para mim e falar, como é que eu fui? Eu falei, rapaz, o tema foi bom, mas não vou chegar para o camarada, porque escola dominical, você é ruim. Aí eu vou não, agora aqui eu estou ensinando. Aqui eu estou ensinando, porque tem gente que chega, aí você não pregou nada. Aí o irmão já vai beber cachaça, né? Porque tem gente que está procurando um negocinho para desviar. Tem irmão, parece que é brincadeira. Aqui tem feira, aqui tem feira, né? Tem irmão que é o seguinte, você acorda, é sábado aqui, a feira ou domingo? Aí sábado você vou acordar cedo, vou ali tomar um caldo de cana e comer um pastel. De manhã cedo ele com sono, você vai lá com um pastel, um caldo de cana e passa o irmão que está querendo um motivo para desviar. Ele não te viu comendo pastel, tomar caldo de cana, ele sai revoltado com você. Aí depois você vê, pai do Senhor, ele nem está pai do Senhor. Isso aí já virou uma bola de neve. Ele está, estou desviando, pastor. Por que você está desviando, irmão? Por causa do irmão fulano. Irmão fulano. Vamos chamar o irmão fulano. Aí chama o irmão. Ô varão, o que você fez com o irmão aqui? Não estou sabendo de nada não, pastor. Mas como? Fala aí. Não, é que ele estava tomando um caldo de cana na feira, comendo pastel, ele me ofereceu. E me viu. Eu não vi. Aí, eu estou desviando, pastor. Está desviando por causa do caldo de cana e pastel. Ele está procurando motivo para desviar. Aí eu vou chegar para o irmão e falar, meu irmão, você é ruim, hein? O irmão já vai, daqui a pouco, se tiver tendência, vai beber cachaça, vai fumar maconha, vai se prostituir. Então isso aqui que eu estou falando é que não é para você chegar e falar. Porque às vezes o camarada não sabe separar as coisas não, que eu estou ensinando, que é obrigado a ensinar aqui, isso aqui. Tem um pregador que ele é ruim. Como é o pregador ruim, eu vou mostrar. É que, aleluia, glória. Abra a Bíblia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia comigo, fazendo favor. Abra a Bíblia em Marcos, capítulo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Misericórdia. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem gente que você está rindo, mas tem gente que está injuriado com isso, irmão. Tem gente que fica nervoso. Glória a Deus. Aí, irmão, veja o versículo aqui, irmão. Não é Marcos, não. É Mateus. Mateus, capítulo 25. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos aqui
A parabola de Jesus. Misericórdia. A parabola de Jesus, aleluia, glória a Deus. A parabola de Jesus das 10 virgens, né? Né, irmão? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, quem tá ouvindo esse pregador é nível 1. Não estou dizendo aquele irmãozinho que banha café lá no meio do mar. O irmão chega que não tem muito ensino que os irmãos têm. Agora, eu falo para os meus alunos, se eu chegar na igreja e ver vocês falando do negócio, depois chama atenção. Vai ter gente que vai ficar cabreiro comigo, né? Tem um menino aí que ele prega. Nilo, mano, não que eu prego não, eu já fico cabreiro com você. Isso aqui parece que é brincadeira, não é o pregador nível 1, meu. E nível 1 é perigoso. É perigoso. Porque vai falar um monte de asneira. Perigoso. É um pregador ruim mesmo. Aí tem um pregador que ele é mediano, mas também não vale nada. É o mediano. Ele vai mudar, ele vai até ler bem, ele vai falar parabola não, ele vai falar parábola. Vai misturar isso aqui tudo também. Também não vale não, nesse pregador. Aí tem um pregador que ele é bom, um pregador bom, mas não é o excelente que Deus procura. Esse pregador bom, ele só consegue falar 10, 15 minutos. Se ele falar mais de 15 minutos, já fala da carne. Já enfada os irmãos já ficam injuriados com ele, porque ele já começa a inventar revelação. Já que ele está pregando, 10 minutos Deus operou. Agora, se ir para 15 minutos, ele já começa a dar lugar à carne, já começa a pegar irmão para botar na igreja, já começa a dizer, tô vendo ali, tô vendo o anjo ali, e dói todo mundo, irmão, dói. Porque ele começa a querer. Aí tem um pregador ótimo, que é um 2,5. O pregador ótimo, ele é 2,5. Ele já prega com desenvoltura. Ele não tem as regras da pregação, nível 3. Mas ele tem uma boa dicção. Ele sabe aplicar. Ele sabe falar. É bom. Nível 2,5. Né? E ele está indo. Já está saindo dos 2,5 para tudo. Mas falta ele aprendendo. Agora, o pregador em nível de excelência é o pregador que ele trabalha, né? Com a exúzia. Você não vai chegar na igreja e falar, hoje eu quero usar uma exúzia. Você não precisa falar disso, não. Você já vai usar. É verdade, vai sair. Você já vai usar. Isso é Jesus que usava, irmão. Jesus usava isso. Vocês acham que eu estou inventando? Olha o capítulo 5 de Mateus, Jesus usando a exúzia, bem-aventurado. Bota lá quantas exúzias, bem-aventurados que choram. Isso é exúzia. Outras coisas. Você vê que Jesus ele usa a parábola, e a parábola de Jesus é tão profunda que ele tinha que trazer a revelação dela. Então Jesus era um pregador patente alto. Inclusive, os apóstolos aprenderam com ele. Você vê Pedro pregando lá no Pentecoste, lá é tudo que aprendeu com Jesus. E a pregação de Pedro não é baixinha, não. Você estudar a escala, é alto nível. Você vê Estevão pregando, pregação alto nível. Então o pregador, ele tem que buscar, para não falar besteira. Agora tem pregador que é sobre esses sermões que eu vou falar. Pregadores ruins, pregadores que vão pregar essas mensagens aqui. Sou pregador ruim, que atrapalha o culto mesmo, tá? Primeiro tipo de sermão, é lógico que é ilustrativo. Sermão sedativo. O que é isso? É aquele sermão que até o pregador dá vontade de dormir quando ele ouvir ele pregar. Eu não estou brincando não. Teve um pastor que ele pregava na igreja e disse que todo mundo dormia. Ele ficava bravo porque o irmão olhava para ele com sono. Aí ele falou, minha esposa, faz o seguinte, grava a mensagem que eu vou ouvir, porque os irmãos não tem um problema. Grava a mensagem que eu vou ouvir depois para eu ver o que porque os irmãos estão dormindo. Ele foi ouvir a mensagem em casa, a esposa dele teve que acordar ele. Porque ele dormiu com a mensagem dele também. Mensagem seletiva. Oh, Deus! É aquela que parece anestesia geral, né? Mal o pregador começou a falar,
e a congregação já está quase roncando. Caracteriza-se pelo tom de voz monótono, arrastado e pela linguagem pesada, típica do começo do século, né? Estou falando de 100 anos atrás, quase, com expressões arcaicas e carregadas de chavões desse tipo. O pregador, estou generalizando, mas a maioria começa: prezados irmãos, estamos chegando aos derradeiros meandros desta senda. Tem jovem aí, que esse irmão está falando línguas estranhas? Por que não dizer, irmãos, estamos chegando às últimas curvas do caminho? Seria tão mais fácil de entender. Ficar acordado com um sermão desse tipo é quase uma prova de resistência física. É o pregador que ele usa palavras difíceis. Ele não tem eloquência, porque o pregador tem que ser eloquência. É o pregador que ele está dando uma palestra, né, queridos? Aí os irmãos já chegam do serviço cansado, já está com sono. Pressão baixa. Também nos provoca raiva. Ó, tem gente que fica com raiva e nos dão sono. Tem gente que fica com raiva e vai embora. Vou embora logo. Tem gente que fica por educação. É tipo aquele dorme, neném. O irmão está pregando, ele está ouvindo isso, está ouvindo dele a pregação. Misericórdia, Jesus. E nós estamos pregando, eu vou te falar a verdade. O povo, você ora, jejua. Você já paga um preço para pregar. E tem gente já dormindo, imagina desse tipo. Você já não dá mais de vigília, você já prepara, não vai pregar de vigília não. Eu sempre tenho um azar. Coloca 2 pregadores, você prega por último. Aí eu não, agora eu falo, irmão, deixa eu pregar primeiro. Você me vigília, deixa eu pregar primeiro. Quantos pregadores é? 3, 2, deixa eu pregar primeiro. Me coloca para pregar 4 horas da manhã, não, porque os irmãos já estão morrendo. E é 5 horas que passou. Que passou, não foi? Aí não, aí os irmãos já estão. Eu fui pregar uma vigília na época, que uma vigília falava. Tinha mais de 500 pessoas na vigília. Aí eu estava pregando no lugar, vim de lá, fui voado para pregar na vigília, que é arrependimento. Aí que fui pregar na vigília, aí o que aconteceu? O pessoal, na hora deu para pregar umas quase 4 horas da manhã. Vamos ouvir o pregador. Neguinho veio, vazou, todo mundo indo embora. Não dá para mim não. Ó, nenhum ser humano que não seja dotado de infinita paciência poderia suportar ouvi-los. Bem faz a natureza em libertá-lo para um meio de sono. Aí tem gente que para não murmurar ele vai dormir, aí está sono. É os pregadores que fazem a igreja toda dormir. Tipos de crente dormindo, aquele que dorme durante o culto. Vai estar dormindo porque o pregador, até o pregador já está com caras de sono ali, meu irmão. Você olha para o pregador já dá sono. E a maioria desses pregadores, essa pregação, né? Esse tipo de sermão que eu estou dizendo aqui, a maioria dos pregadores, eles é que nem padre. Eles ficam repetindo uma coisa a mesma hora, toda hora. Toda hora fica repetindo. Parece uma missa. Né? Aí depois volta. Dá sono, tá aí. E tem gente que, pelo amor de Deus, Jesus, acaba logo. Acaba em nome de Jesus. Tem gente que não está nem aí, coloca a cara no. Ainda mais essas igrejas que hoje está tudo moderna, aquelas cadeiras que na frente assim você pode colocar a mão para dormir. Tem irmão que dorme, ronca e barra. Por quê? É o tipo de sermão sedativo. É o sermão que faz o irmão dormir. Porque não tem. Esse sermão ele não tem eloquência. O pregador, ele não tem aquela eloquência. Ele não tem aquela dinâmica. Isso é perigoso. Outro tipo de sermão insípido.
Isso é bom que não tem sabor. O que a palavra em si significa? Ó? Que não tem gosto. Destituído de qualquer sabor. Ou que, insuficientemente. Que figurativamente significa o quê? Desprovido de interesse, de atrativos, sem graça, monótono. Tem gente que a pregação dele é sem graça. Não estou falando da graça de Deus, tem gente que a pregação dele não tem sabor de nada. O irmão está pregando e só aquilo mesmo. Ele não coloca um tempero, não coloca, né? É a mesma coisa você fazer uma comida. Por quê? Quando a Bíblia fala que nós somos ministro e despenseiro, o despenseiro ele é garçom. Primeiro, você é despenseiro porque você tem que ter intimidade com Deus para entrar na dispensa de Deus. E não é o que você quer. Não é o que eu quero, porque você é garçom também. Eu vou entrar na dispensa de Deus e falar: Senhor, qual é a mensagem, qual é a alimentação que a tua igreja precisa nesta noite, naquele local? Por isso que eu tenho dificuldade de pregar. Eu escrevo mensagem todo dia, praticamente todo dia. Mas se você me colocar para pregar, parece que não tem nada, porque eu tenho essa dificuldade. Por quê? Eu fico, Senhor, qual é a mensagem para a igreja? Não é que eu não tenha mensagem, porque eu posso pregar qualquer coisa, mas não é qualquer coisa que eu quero pregar. Eu tenho que saber o dono da obra, a dispensa é dele, qual é a necessidade, qual é a fome, qual é o cardápio para a igreja. Aleluia. Por isso que é perigoso o pregador que vai pregar nos interiores, roça. Os irmãos, eles se deslumbram quando vê um pregador de fora, festa. O culto também. Você vai pregar em roça aí, os irmãos. Aí lá não tem hotel, não tem negócio, vem para casa aqui, vem para minha casa. Aí o irmão que costuma te levar para a casa dele é o irmão mais popular da igreja, que sabe de tudo. E o irmão, né, ele deslumbra com o pregador. Ele fica aqui, vamos tomar um café, você senta na mesa dele. Ele, irmão, você vai pregar na igreja aqui, rapaz, vai estar acontecendo os probleminhas. Aí ele já quer desabafar o problema. Aí você tem que ser crente. Ô pastor, irmão, não fala nada para mim não, senão você vai atrapalhar Deus me usar, porque você está fofocando. Se você falar do que está acontecendo na igreja, eu não sei de nada. E se Deus me revelar, você me falar, eu vou olhar para você, eu vou ficar com vergonha de falar. Então cala a boca, irmão, não fica falando dessa bobeira para mim não. Você já pode cortar mesmo, não vai mandar o irmão dar. Pô, vai, vigia aí, porque se você ficar passando aí, você não vai deixar Deus resolver o problema. Eu não quero saber de nada, deixa Deus me revelar. Aí já, porque é costume você ir na roça, os irmãos ficam falando. A roça hoje já está aqui, tá no nosso meio. Os irmãos vêm de fora, vai na casa dos outros ali. Fulano, vem falar mal de todo mundo aí, atrapalha Deus falar. Agora o pregador, ele não pode ouvir ninguém falar. Ele não pode, eu vou mostrar aqui, ele não pode ter uma bronca com ninguém, querer falar o que ele acha. Ele tem que ser um mensageiro de Deus, dispenseiro. Senhor, qual é o alimento necessário para a igreja hoje? Aí Deus vai lá, pega esse alimento aqui, pega isso aqui. Prepara ele, porque você vai pegar o alimento lá, meu. Preparar é difícil, tá? Preparar que é algo difícil. Você vai no mercado, compra tudo que tem que comprar, mas tem que fazer a comida. Comprar, você compra. Agora, preparar é difícil. Você tem que preparar, né? Tem que fazer isso aqui. Tem que comprar um alho já tem, sal já tem. Você tem que socar, tem que fazer um tempero, tem que colocar o arroz, o alho lá no arroz. Tudo tem alho hoje em dia. Arroz, vai. Tá bom. Não pode nem estar muito salgado e nem pode estar sem sal, senão ninguém come. Então tem que estar temperado. Aí começa o cheiro a subir. A comida está ficando pronta. Mas você vai no celeiro de Deus, você pega o alimento, você prepara o alimento que é mais difícil e você vai servir. O mesmo que pega lá no celeiro é o mesmo que prepara e o mesmo que serve. Mas tudo orientado pelo dono da obra. Você é simplesmente um funcionário, né? Você é simplesmente um servente.
Agora, quem é o dono é Ele, é Deus. Quem é o cozinheiro principal é Ele. Ele vai te dando orientação. Não, eu não sei fazer isso, ele, velho. Porque a revelação de Deus, irmão, não é pregar assim, não. Tem irmão que eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Te fica deslumbrando. Deus me deu uma revelação, um mistério. Aí você vai ver a revelação. Ai, Pedro, o que é revelação aí, Senhor? Isso é, até minha nenenzinha lá sabe que isso não é revelação. Então, essa pregação aqui é aquela que todo mundo, né? Nossa, irmão, pelo amor de Deus. Esse sermão pode até ter uma linguagem mais moderna e um tom de voz melhor, mas não tem gosto. E é duro de engolir. E tem gente que fala coisa que quer que o irmão engole isso aí. Engole como, meu irmão? Comida ruim. Nem nos hospitais está entregando esse alimento que você está dando. Oh, Deus! E tem gente que quer, amigo, tem gente que não é pão novo. O pregador tem que ter pão novo. Tem gente que quer entregar pão velho. Meu Deus! Quer entregar mironga para os irmãos. Torrada, né? Toma! Ó, as ideias são pálidas. As ideias não tem, sem nenhum brilho que as tornem interessantes. São pregadores que eles até contam a história, entram na revelação, mas a aplicação deles não tem nada. Aí vem o camarada que ajudar, irmão. Eu não dou glória a Deus não, velho. Pode ser. Agora, quando eu sinto Deus, não precisa ninguém vai me pedindo. Eu glorifico o nome do Senhor, eu pulo, você está por fora. Agora, vem pregador querer me gambelar, não. Gambela não. Muitas vezes é um sermão sobre temas profundos. Olha bem, o tema é profundo, porém, sem saber, o camarada ele traz um tema, ele lê um texto que tem um tema profundo, mas ele é raso. E deixa eu falar uma coisa, irmão. Na obra de Deus não tem tempo de casa não, tá? Tem um obreiro aí que está 50 anos na igreja achando que tem tempo de casa. A obra de Deus é quem vai no profundo. O camarada pode ter 20 anos de crente, mas só fica no raso, né? Ele até sabe que é o profundo, mas nunca vai. Deus vai contar com quem vai no profundo. Não é quem chega primeiro, não. É quem vai no profundo. Tem 20 anos de crente, mas só vive ali. Só nesses negócios de religiosidade. Não pode isso, não tem aquilo, não sei o quê. Nunca vai numa profundidade da Bíblia. Entendeu? Vai pregar. Tem gente que tem 20 anos na igreja. Até sabe os textos profundos, ele lê, mas quando prega, meu irmão, a aplicação, porém sem o sabor de uma aplicação contemporânea, o cara não sabe aplicar uma mensagem, ou sem o bom gosto de uma ilustração, ele não ilustra. Eu já rasguei calça pregando, mas pregando mesmo, carregando cruz, já rasguei paletó, já, né, nadando, já mergulhei com o Zaqueu, meu irmão. Já subi na árvore com o Zaqueu, pregando, o Senhor ficava rindo, depois a glória descia, já mergulhei lá com na mão, lá, vem comigo, já mergulhei. Irmão, você tem que ilustrar a mensagem, principalmente a mensagem do Calvário, né? Tem gente que fica ali, ó. Você vai ilustrando, parece que vai entrando na mente dele. Agora tem pregador que ele, né? Tem pregador que é uma estátua. Só que nós também você não vai ficar andando que não um doido, né? Às vezes. Vai ter pregador, né? Aí tem um negócio. Calma. Eu era da igreja. Calma. O pregador tem que ser pentecostal. Mas como se fosse a comida sem sal, né, irmão? Pregador que não usa nada disso, ó. É como pregar sobre as profecias de Apocalipse, por exemplo, sem mostrar a importância disso para a vida prática. O camarada começa a falar um monte de coisa de Apocalipse, de Ezequiel, mas não. Outra coisa,
mensagem de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Tem muita gente pregando e aplicando direto para a igreja. Não. O Vale de Ossos Secos, né? O rio purificador é para Israel. O contexto já era lógico. Só que quando eu vou aplicar a mensagem, eu tenho que explicar que Deus está falando para Israel. Aí eu pego o gancho para a igreja. Né? Guarda é parecido com a igreja. Porque senão qualquer um te derruba. Se você pegar o texto de Ezequiel 37 falando para a igreja, a princípio, quem estuda fala, não é para a igreja não, é para Israel. E não tem como você provar, porque é para Israel. Agora, quando você pega e fala, irmão, aqui a mensagem é para Israel, mas eu quero mostrar que tem a ver com a igreja. Acabou. Acabou, você mostra. Você está explicando, ó. Às vezes o camarada, ele não tem tempero, ele conhece a história. É como você vê o camarada conta uma história da Bíblia e não tem nada. O cara conta a história sem revelação. O pregador não tem o direito de apresentar uma mensagem insípida. Porque a Bíblia não é insípida. A Bíblia é temperada. O pregador tem e deve explorar as belezas da Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Selecioná-las, pois são tantas, né? Ó, tentar se esbanjar perante a congregação. Então o pregador ele tem que saber o que ele vai levar diante da igreja. Ó, o que é insípido? Sem sal, sem tempero. No grego bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra halos, que é sal, né? Substância neutra do sal. Primeiro, o sal ele aparece como tempero. Por isso que o crente ele é sal da terra, como substância fertilizante para a terra arável. Terceiro, como substância para conservar alimento. E quarto, como a sabedoria e a graça no discurso. Aqui, ó. O último, a vossa maneira de falar seja sempre agradável, bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. O que é isso? O pregador ele tem que ter, né, sal nas suas palavras, na sua pregação. Ou seja, tem que ter tempero. Vai ter mais que eu. Os irmãos, hoje você vê esses ovinhos aí, ó. Parece até um olho, eles fizeram um negócio bonito. Isso tá caro, tá aí? O ovo tá caro, não é brincadeira. Ovo e café, tá? Na Bíblia a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. É impossível comer sem tempero. O que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Lógico que não. Pega uma carne aí. Quem é vegano, é vegano que fala. Quem é vegano, eles não comem, eles falam, carne, a mesma coisa. Você pega uma jaca, desfia ela, coloca o tempero, vira frango. Já viu eles falando assim, os veganos? Sim, sim. Você pega um, como é que é? Abacate, você pega uns negócios aí de legumes, coloca o tempero. É carne, vira carne, bife, faz bife, não sei de berinjela lá, pega berinjela, massa, faz um hambúrguer, sei lá, é carne. Por quê? Por causa do tempero, sabe? Então, o sabor do elemento é por causa do sal. O sal dá sabor, né? O sal dá sabor. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurará suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmo e vivei em paz uns com os outros. É o pregador que tem tempero na sua pregação. A Bíblia fala do sal, né? Ou na Bíblia a palavra sal aparece como remédio e conservante. Remédio e conservante. Então uma pregação insípida não conserva ninguém firme na igreja. Ou seja, uma pregação insípida não é remédio. Pelo contrário, não tem sabor. Comida de...
Ora, o teu nascimento se deu desse modo. Ninguém veio e te massageou. Ninguém veio e te massageou com sais, a fim de fortalecer. Por que o sal? O sal inibia, né? Era remédio para criança. Também tirava algumas impurezas do corpo. O sal. Os irmãos gostam, né? Aí é luxo, hein? A função do sal: dar sabor, preservar o alimento da deteriorização. Compra uma picanha e come ela sem sal. Ninguém come. Me dá um sal aí. A picanha é carne boa, né? Mas come ela sem sal. Ninguém quer. Porque o sal dá sabor. O pregador ele tem que dar sabor à sua mensagem. Como eu faço para dar sabor à minha mensagem? Ora não, jejum, ou sei o que, falo isso aqui. Porque todas as vezes que Deus te dá uma revelação, não que tem gente que não recebe a revelação mesmo. Mas a mensagem que Deus libera para mim, a princípio é uma pedra bruta, que precisa ser lapidada. Você vê um diamante bruto, você nunca vai dizer que é diamante, porque vem cheio de ponta, sujeira. Para ele dar o brilho, tem que ser lapidado. Assim é a revelação de Deus. Às vezes eu dou uma revelação ao camarada, ele não quer lapidar a mensagem, já quer sair pregando, prega tudo errado. Então tem que mexer na mensagem, dar sabor. Não falta isso. Não, Deus. Colocar isso aqui. Isso aqui. Colocar. Você vai montando a mensagem. Quando você prega ela, Deus é glorificado. E vidas são transformadas, tá? Vidas são transformadas. Aqui, dá sabor. Essa função simboliza a vida moderada e equilibrada, de modo que traz boa influência do crente no mundo. É o pregador, né? Ele tem uma vida equilibrada, ele é um crente que influencia, né, o mundo. Preserva o alimento, né? Deteriorização. O que é isso? Não deixe estragar, apodrecer. A função traz a ideia da oposição ao mundo, pois o cristão, como o sal, são esfregados no mundo de apodrecimento. Você vê que para conservar algumas carnes, hoje nós temos muito recurso. Tem geladeira, tem freezer, tem um monte de coisa. Antigamente não. Antigamente tinha que aplicar sal, ou deixar na gordura. Ali era melhor que tinha. Até hoje, em alguns lugares na roça, eles têm a mania aí de colocar a carne de porco lá, no óleo dela mesmo. Agora, sem o sal, as coisas apodrecem. Como cristão, devemos influenciar o mundo, né, que se encontra em estado de podridão espiritual. O cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo seus valores no mundo. O que é isso? Uma vez que eu sou pregador da verdade, e eu prego a mensagem, eu sou sal da terra e luz do mundo, a pregação, a mensagem que sai da minha boca tem que ter esses valores. Senão, não vale nada. Então vamos lá. Existem 3 coisas que fazem o sal ficar insoso, né? Perder o sabor: pouco vento, pouca luz e pouco calor. Pouco vento. E eu vou te falar a verdade. Eu estou estudando a Bíblia no livro de Cantares. Eu fico rindo, né? Agora, tem um texto no livro de Cantares de Salomão que a noiva ela ora. E a oração da noiva ela pede vento. É um pedido estranho. Já pensou você chegar na igreja e o irmão estiver orando? Eu já vi os irmãos orando pedindo Deus para perdoar o diabo. Senhor, perdoa o diabo, Jesus. Senhor, tem misericórdia desse capeta. Eu achei que ele estava orando até por alguém, mas era o diabo mesmo. Pai, Senhor, perdoa ele para não atentar mais ninguém. Eu não aguento mais, Senhor. Perdoa o Satanás.
Pelo amor de Deus. O diabo não tem mais nada. Perdeu seu domicílio. Ele é um capeta. Ele vai te tentar mesmo, pai. Mas ele orando. Senhor, perdoa Satanás, perdoa o capeta. Agora imagina se chegar na igreja, né, o irmão ajoelhado. Senhor, manda vento. Manda muito vento na minha vida, Jesus. Se você ouvir alguém orando assim, você misericórdia. Porque na nossa mente, vento é prova. Não é? Quando você vê alguém, meu Deus, manda vento, você vai dizer, meu Deus, esse irmão está ficando doido. Mas um texto no livro de Cantares que a noiva pede vento. E é muito, ela não pede pouco vento, não. A noiva ela fala bem assim: levanta-te, vento norte. Olha o que ela está pedindo, hein? Vento sul, e assopra sobre o meu jardim, para que o meu jardim exale o seu aroma e atrai o meu amado. Mas ele fala assim: ó, assopra sobre o meu jardim, para que o seu aroma atrai o meu amado e os frutos caiam e o meu amado venha colher. A noiva pedindo, porque ela sabe o benefício do vento para ela. Então a noiva, ela sabe que quando tem muito vento, tem benefício. Ela atrai o noivo. O cheiro começa a exalar, o cheiro dela, né? O cheiro dela começa a ir para os 4 cantos. E ela começa a gerar frutos, né? Frutos. Aí tem gente que fala assim: eu quero vento sul, nem vento norte, não. Está amarrado, né? Aí tem gente que o vento sopra no sul, eu vou correr para o norte. Aí tem gente que o vento sopra no norte, eu vou correr para o sul. Aí Salomão falou em Eclesiastes 6, o mesmo vento que sopra no norte dá um giro e vai para o sul. Você corre no vento, ele te pega lá. Aí tem irmão, eu vou sair dessa igreja que está ventando demais. Aí vai para a igreja e o vento vai te provar, vai te achar lá. Ah, não vou nessa igreja mais porque o vento está soprando. Eu vou para a igreja e o vento vai te pegar lá também. Aí tem irmão, como é que eu faço para fugir do vento? Fica na posição que Deus te colocou, meu irmão. Enquanto você estiver nessa terra, tem vento. Mas entenda os benefícios do vento. O vento na palmeira, eu mostrei isso aqui. O vento na palmeira é para ela crescer mais. E ela não sai do lugar. A palmeira ela cresce. Tem um momento que ela para de crescer. Aí quando o vento começa a soprar, muito vento, tem que ser muito vento mesmo. Ela começa a balançar. Aí ela se curva para lá, se curva para cá. Nesse balançar da oliveira, da palmeira, o que acontece? A terra trepida e ela vai se crescendo mais. Então tem vento que é para mim crescer. Tem vento que é para me estruturar. Tem vento que olha assim, meu Deus, o irmão não desenvolve. Aí Deus manda um vento. Quando o vento passa, você está falando até em espanhol, inglês, porque esse povo desenvolveu demais. Então, muito vento, tá? Muito vento. Senão estraga. Senão o sal que está embora estraga. Né? Tem que ter muita luz, calor. Fala da manifestação de Deus. Também existem 3 coisas que deixam o crente sem sal: falta de experiência com Deus, falta de experiência com o Espírito Santo e falta de compromisso cristão ardendo no coração, né? Falta de compromisso cristão ardendo no coração. O crente descompromissado. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Ó, não esqueçamos, de acordo com a palavra do nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então não seja insípido. Não queira pregar uma mensagem insípida. Tem outro tipo de sermão, isso aqui eu falo sempre. O sermão óbvio. Isso aqui o camarada já começa e já sabe onde é que ele vai terminar. Tem pregador famoso aí? Pode acompanhar o. Eu não vou citar nome porque é falta de ética, né? Para não virar fofoca. Mas tem pregador que você assiste ele ali, ele prega aqui, em São Paulo, pregou a mensagem, no Espírito Santo é a mesma mensagem. Ele roda aí, é famoso, mas
tem 5, 6 mensagens só. E tem mais. Você ouve a mensagem desse, já sei onde é que ele vai falar línguas estranhas. Já sei o que ele vai aplicar. Porque é óbvio, irmão. É a mensagem que você já sabe aonde ele vai ir. O pregador, ele não pode ser óbvio. É ruim, pregador óbvio é ruim. É o pregador que não tem fator surpresa, não tem segredo escondido. Você quer pregar uma mensagem que todo mundo conhece? Acha o fator escondido nela. Pregou aqui da Roma, pegou a mensagem de Dina. Você quer pregar uma mensagem que todo mundo prega? Acha alguma coisa que ninguém fala. Hoje eu quero pregar, irmão, sobre a mulher do fruto de sangue. Isso é uma das mensagens que todo pentecostal já sabe. Eu não estou dizendo isso aqui porque o Espírito de Deus, isso aqui é a regra da hermenêutica. Agora o Espírito de Deus, ele pode te dar uma mensagem assim. Quando é o Espírito de Deus também é outra coisa, irmão. Você consegue ver coisas que ninguém vê mesmo. Agora, a obrigação do estudante da Bíblia, porque alguém pensa, alguém vai pensar bem assim, irmão, tem que pregar a mensagem, o segredo é a pessoa ser liberta. Agora, tem mensagem que muda a história de alguém. Não é mensagem óbvia, não. O camarada vai, eu quero pregar essa mensagem. Só que toda vez que Deus te dá uma mensagem, ela tem que crescer. E o pregador tem que ter autenticidade, né? Tem que ter uma identidade nele. E autêntico, ele tem que ter autêntico o pregador. Lógico, todo pregador começou a ouvir alguém, se inspirou em alguém. Mas você não pode ficar a vida toda querendo ser aquele camarada. Você tem que ter um negócio diferente. Você tem que procurar ter um desdobramento diferente. Então o pregador ouve. Que outro? É aquele sermão, é aquele sermão que diz apenas. É aquele sermão que diz apenas o que todo mundo já sabe e está cansado de ouvir. Todo mundo já sabe que parece que eu brinco. Agora houve um tempo na nossa igreja que na mensagem da Santa Ceia vamos ouvir o presbítero irmão fulano ministrando a mensagem. Só tinha 3 mensagens. Ou era sobre Judas, e é só pancada, tá? Na Santa Ceia era só porretada. Era Judas, era examina o homem a si mesmo e depois como desse corpo, e era Mateus 26, né? Só essas 3 mensagens. Mas não tinha outra não. Se durante 3 meses você ouvisse o pregador, eram as 3. Se ele não repetisse, se não esquecesse e repetisse, eram as 3 mensagens. Ele não tinha. Tinha gente que na campanha, o de campanha dele é só a mulher do fluxo de sangue. Só tinha 2 mensagens. Ele contava a história sem, é óbvio. E menino, os jovens na época, você vê o jovem, já sei onde é que ele vai parar, quer ver? Ele vai falar ali com vocês, nem que ele fala ali, mas como é que você sabe? Já ouvi ele pregando essa mensagem lá, Quer ver? Ele vai dar aquele pulinho que ele dá, nesse ponto aqui, Podia contar, porque é óbvio. Você já sabe onde é que o camarada vai ir. Agora, o pregador, ele tem, a mensagem tem que ser crescente. Né? Você estuda uma mensagem, vou jogar isso aqui, quem é inteligente pega. Vou jogar isso aqui, vou pregar a mesma mensagem, vou jogar outras coisas que eles não sabem. Vou pegar esse mesmo texto e vou pregar outra. Teve um pastor que ele pregou 7 vezes sobre o cego de Jericó, 7 mensagens diferentes. 7 vezes, né? Consecutivos, 7 mensagens diferentes. Então é possível, mas você tem que sair do óbvio. Tem gente que insiste. Hoje eu quero pregar sobre Jonas. Aí os irmãos ouviram e foi bom, rapaz, ele pegou a mensagem sobre Jonas. Vamos ouvir o irmão daqui 2 meses. Eu quero pregar sobre Jonas. Vamos ouvir o irmão. Mas já não foi dando certo. Vamos ouvir Jonas. Daqui a pouco, sabe como o irmão vai ser chamado na igreja? Ô pastor Jonas. O nome do irmão é José. Ô Jonas. Vira meme. Os irmãos chamam ele de Jonas.
Porque só sabe pregar sobre Jonas. Ô irmão, ó irmão ali. Pai do Senhor, Zaqueu. Como é que é? Só prega sobre Zaqueu. Então tem que sair do óbvio, irmão. Ó, o ouvinte quase é capaz de adivinhar o final de cada frase, de tanto que já ouviu. É como ficar dizendo que roubar é pecado, né? Ou quem se perde não vai se salvar. É óbvio, meu irmão. Quem se perde não vai se salvar, isso é óbvio. É o pregador. Ele leu o texto. O tema foi bonito. Hoje eu quero pregar sobre o quarto de Eliseu. Eu quero pregar sobre o quarto de Eliseu. No quarto de Eliseu tinha mais coisa. No quarto de Eliseu, diz que era no alto, ele esqueceu do lugar, tinha parede, ele esqueceu da parede. Tudo isso tem significado. Porque o quarto era no alto, porque tem parede, né? O texto diz. Ele só pegou as coisas que tinha no quarto. Ele falou, eu quero pregar sobre o quarto de Eliseu. Então, né? Ficava à beira do caminho, falou. Tudo tem significado. Quero pregar sobre a cama, sobre a mesa, sobre o candelabro. Ele pregando. Deus me deu uma revelação sobre a cama. Se é revelação, é revelação. Sabe o que Deus me falou sobre a cama? Cama é lugar de dormir. Isso é óbvio, irmão. Cama é o quê? Lugar de dormir. Não, se você falasse que a cama é lugar de sentar, era uma revelação. Agora, de dormir, todo mundo já sabe. São pregadores que ficam deslumbrados. Às vezes vê um texto bonito. Tinha uns garotos que eu não queimava eles, né? Eles iam lá para casa estudar, na época de jovem. Aí eu explicava os negócios para eles. Chegava lá para pregar, eles iam para pregar mesmo. Deus me deu uma revelação, eu lá debaixo estou. É você que chegou. Já conheço os meninos. Mas, rapaz, esse menino está mentindo demais. Deus me deu uma revelação. Eu fiquei conhecido numa época, um pregador. Eles me chamavam para dar palestra no Salmo 23, pregar sobre o Salmo 23. Fiquei 15 anos estudando o Salmo 23 para pregar. Aí eu pregava uns negócios diferentes do Salmo 23, né? Aí o pessoal, tinha um negócio que eu pregava no Salmo 23 sobre os pastor e ovelha, relacionamento. Aí, irmão, fala isso na igreja lá. Aí eu fiquei, tem uns meninos que gostavam. Hoje eu quero pregar uma revelação que Deus me deu. O Salmo 23, aí alguém gritou, é o Lindomar que prega. Todo mundo ouviu pegando isso aí, o camarada foi falar no meio. Isso aí é o Lindomar que prega, não é revelação não. Porque já era, o pessoal pedia para mim ir lá falar de Salmo 23. Né? Depois eu... Tinha que usar seu nome, falar, Agora você tem que ser humilde. Um pregador tem que ser humilde, irmãos. Eu estou estudando, estou aprendendo, né? Se você falar que é revelação, ele já está perto, porque é mentira. Isso é uma verdade. Mas tudo o que se fala no púlpito é verdade. Com raras exceções, ninguém diz inverdades no púlpito. O que falta apenas revertir essa verdade de um interesse presente imediato. É a mesma coisa o pregador chegar. Hoje eu quero pregar sobre isso aqui. 1 mais 1 é 2, é óbvio. Se o camarada falar que é 3, aí pode ser uma revelação, mas eu quero saber aonde ele é 3. Agora, 1 mais 1 é 2, é óbvio, é isso tudo óbvio. Oh, meu Deus. Tem gente que você está pregando, ele está falando com você o que você está. Já sabe, né? Já sabe o que você vai falar. Já sabe. Aí vira aquela mensagem, né? Aquela mensagem sem inspiração, sem profundidade. Esses meninos pregador famosinho aí, eles sabem que a mensagem deles que dá certo, as que não dá. Eles, olha, uma vez eu fui num lugar aí, tinha um monte de gente. Aí eu falei sobre o. Eu até mostrei isso aqui para os irmãos, o culto de Abraão. Eu preguei lá. O culto de Abraão. Na pedra.
de um monte de pregador. Rapaz, a mensagem é para você pregar em grandes congressos, rapaz. Fala em grande congresso aqui, rapaz, a mensagem é de Deus. Depois eu acho outras. Aí eu terminei de pregar ô irmão, me dá um esboço para você, quer quantos desses esboços? Que mensagem terrível. Preguei sobre o segredo de Mispa, né? Mas foi forte mesmo a mensagem. O pregador, inclusive ele estava aí no meio de vocês esse dia. Daí, você quer coisa? Eu falei, ô irmão, não tem esses bolsos não. Não precisa pagar não, vou ver se eu acho lá, irmão, mas é antigo. Rapaz, me passa esses bolsos, eu vou pregar, não sei o que. Né? E prega mesmo, porque agora você vê ele pregando, o pessoal gosta, mas não tem profundidade. Tem que sair do óbvio. Seja um pregador com fator surpresa, segredo escondido. Busca de Deus, orientação. Se tiver dúvida, vai a quem pode te responder. Não é vergonhoso não, irmão. Qual foi o erro de Caim? O erro de Caim, não querer aprender com Abel. Ele matou a oportunidade que ele tinha de aprender. Abel tinha para ensinar ele, porque Deus manda ele ir até Abel para aprender. Só que ele vai até Abel para matar. Ele perdeu a oportunidade que tinha de aprender a prestar um culto para Deus. Matou o Abel. Aí depois só dá ruim para ele. Né? Só dá ruim para ele. Então não perca as oportunidades que Deus está te dando. Glória a Deus. Estude a Bíblia. Seja detalhista, irmão. Né? Seja detalhista no estudo da Bíblia. Coisa que ninguém aprenda uma coisa. Tudo que as pessoas fogem, pregam o que ninguém quer pregar. O que as pessoas não fogem de estudar, estude para você ver. É aí que você sobressai. Ninguém quer falar, você vai falar. Assuntos difíceis. Sermão indiscreto. Esse daqui é aquele pregador que vai pregar o livro de Cantares de Salomão e começa a falar do livro de Cantares, né? Em tom pornográfico. E Cantares de Salomão não é isso não, meu irmão. Ó, o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, é um livro 100% espiritual, porque aponta para a igreja. É aquele que fala de coisas inapropriadas para qualquer ambiente. Ó, menos para a igreja, onde as pessoas estão famintas do pão da vida. Às vezes o assunto é impróprio, até para outros ambientes. Exemplo, falar de assuntos íntimos. Sensualizar a pregação. Tem pregador que faz isso. Tem pregador carnal. Você tem pregador que está pregando aí, ele é carnal. Conta piada. Não, aqui não é nem contar piada não, é sensualizar a pregação. É pregador, teve um aí, não sei o que, né? Passou, tem até vídeo aí. Não sei o que, tem que beijar na boca mesmo. Porque quando eu era jovem, não perde tempo, não beija na boca, isso aí é errado. Isso aí é errado. Isso não é uma coisa tão. Agora tem gente que expõe né? Coisas íntimas do casal ali, isso é errado. Essas coisas aí é para envergonhar, né? Diante de o pregador, cala a boca, fica falando besteira. Tem coisa que você, tem que calar a boca. Tem esse outro termo aqui, sermão é reportagem. É aquele que fala de tudo, menos da Bíblia. O camarada ele sabe falar de política, sabe falar de tudo. Inspira-se nas notícias dos jornais, manchetes e revistas, reportagens da televisão. Parece uma complicação das notícias parece uma compilação das notícias de maior impacto da semana. É um sermão totalmente desprovido do poder do Espírito Santo e da beleza de Jesus Cristo. Esse sermão que o camarada ele memoriza. Ele consegue memorizar o jornal. Eu ouvi no jornal e vai contando a história para você no jornal. Revista. É complicado, é um sermão reportagem. É uma tentativa de aproveitar, né, o interesse
despertado pela mídia para substituir a falta de estudo. Ele não estuda a Bíblia, aí ele, então esses caras são ruins mesmo, falando, tá? A notícia pode ser usada esporadicamente, para as rápidas distrações, nunca como base de um sermão. Você vai logo isso. Tem gente que não perde isso aqui. Ele não sabe nada da Bíblia, mas sabe tudo da Globo, do SBT, da Record, da Bandeirante, sabe de tudo, irmão. É verdade. Ele fica preso nisso aí. Tem gente que não está preso mais nisso aí, não. Está preso na. Qual é esses vídeos aí, esses filmes aí agora? Netflix agora. Porque o diabo, tudo que eu não consegui ver aquela novela, aí a Netflix coloca toda a série lá. Sério, Aí o camarada fica preso daquilo. Como é que eu vou pregar? Vou pregar isso aqui mesmo, Globo. Vou pregar SBT, Record. Sei tudo do Ratinho. Sei tudo de futebol da Globo. Sei tudo, não sei de quê. Agora da Bíblia, aí fica contando historinha, né? Pois é. Sermão de Mártires. Aqui é o irmão que quer apresentar alguma coisa, né? É aquele que é usado para promover e divulgar os projetos da igreja ou as atividades de diversos apartamentos. Não é errado, irmão, você fazer isso na pregação, não. Na pregação você tem que ter foco. Usa público, por exemplo, para promover congressos. E você vê esses negócios, eles falam toda hora. Vamos ouvir com fulano. Vai ter um congresso tal. Você vai nessas convenções, eu não gosto de convenção, não. É uma promoção que querem promover um monte de gente. Está aqui o pastor fulano lá do Rio de Janeiro. O pastor já apresenta. Não fala nada. O pastor do Rio de Janeiro, ele fala, eu sou isso, aquilo. Meu irmão, você não leu nem a Bíblia. Fala da Bíblia, depois você fala de quem você é. Fala de onde você veio. Que vamos pregar em culto de missão. Meu irmão, fica enchendo em missa. A missão, né, irmão? Missão, prega Jesus. Culto de missão, vou pregar salvação. Fica para culto de missão, alguma palestra, prega a Bíblia. Me chamaram para pregar no culto da família, eu não sei o quê. Prega a Bíblia. Eu vou pregar a Bíblia, a família de Deus. Pega um exemplo lá e prega. Tem negócio específico, não só pregar a Bíblia. Porque tem gente que fica deslumbrando, doido assim. Culto de missão, irmão. Eu vou falar da janela 10/40. Acabou, meu irmão. Você não vai lá, não. Isso aí é para outra ocasião, prega a Bíblia. Você vai falar de janela 10/40 aí na igreja? Não sabe não. Meu Deus, irmão. Não sabe não. Tem fada, rapaz. Pega a Bíblia. Quero pregar, já que é mensagem de missão, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Vou falar da missão do Espírito Santo. Vai pregar, não. Fica inventando negócio também, não. Divulga literalmente. Divulgar literatura é o pregador que eu não gosto de fazer, eu tenho até vergonha. Depois eles vão fazer. Divulgar. Camarada. E eu tenho um monte de livro escrito, tá? Tem coisa que vocês nem sabem. Aí eu. Irmãos. Tá aqui, eu acabei de escrever um livro, né? Estou escrevendo um livro também, outro livro, né? O céu é logo ali. Segredos do céu dentro da Bíblia. Parece que nós estamos muito longe do céu, mas ele é logo ali. Logo ali aonde? Aí eu vou apresentar, né? Os irmãos já ficam aguçados para querer comprar. Irmão, estou com outro livro aí, bom. O cara tem 50 livros, já começa a encher linguiça. Livro tal. E ele foi chamar para pregar. Livro tal. Tudo para vender. Né? Aí vai pregar para 15 minutos. Ficou 25 falando do livro, 5 minutos pregando. Púlpito não é para isso não. Púlpito não é para isso não. Era proibido, eles colocavam lá fora. Púlpito é para pregar a palavra de Deus. Eu não tenho livro, mas não gosto de ficar falando. Não gosto não. Prestar relatório financeiro de culto, estatísticas da igreja, ou fazer campanhas para, né, arrecadar fundos. Quero essa palavra. Seja qual for a finalidade
destrói a verdadeiro espírito de adoração. Até apresentar. Quando eu dirigia o culto lá na igreja, eu disse aí, eu tinha visão. O tá pegando fogo, chegou essa apresentação, depois apresenta. A prioridade aqui é adorar a Deus. Senão eu deixo para apresentar por último, quando o fogo, né? Os irmãos ficam mais. Agora o fogo caindo, Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Vamos ouvir o irmão apresentando, jogar um balde de água. Porque o culto, irmão, o culto, a prioridade não é aparecer o nome de ninguém. É lógico que a gente faz por educação. Culto é o nome de Deus que tem que ser verbalizado. Né? Às vezes também toma tempo. Quero apresentar isso. Você vê que antigamente nessa igreja aí, festa de 5 de oração. Tinha gente lá em José de Enchente que reunia. Festa de 5 de oração lá era famosa. Não cabia na igreja não, irmão. 100 congregação visitando a igreja. Aí vou apresentar nome por nome. Irmão, faz o seguinte, apresenta no geral. Fica apresentando todo mundo aqui, não que as irmãs. Irmão, vem uma caravana conosco aqui adorar a Deus. As irmãs que já nos acompanham aqui, né? Fica falando nome assim, às vezes é como. Tem 100 mulheres, 100 conjuntos. E tem as representantes dela. Então é 100 irmãs. Eu vou ficar. A irmã fulana, a irmã Fernanda, um monte de irmã. Só isso aí já foi 25 minutos. Ou mais. Aí aí vamos ouvir todo o conjunto. Queria ouvir um por um. Como é que ouve? Meu irmão, não dá para ouvir não. Vou fazer o seguinte. O ministério Laranjeira Verde, todo mundo. E as regiões das irmãs aqui. Irmão, me perdoa, tal. Acabou. E o fogo caía. Agora, você quer ouvir um por um? Não convida pregador, não. Só deixa eu cansar mesmo. Não convida não, irmão. Convida pregador, não. Pastor Joel B já ficava bravo. Não é isso não. Não convide. Se você convidar, coloca o culto assim, culto de adoração. Não convida pregador, porque você quer ouvir 50 conjuntos num culto? Não dá para ouvir, não. E antigamente era assim mesmo, lotava. Ouvir 50 conjuntos num culto, tem que subdividir assim, culto, manhã, tarde e noite. Você fala, irmãs, o culto vai ser de manhã, de tarde e à noite. Vem uma equipe de manhã para cantar, vem uma equipe à tarde para cantar, à noite para cantar. Agora, naquele lugar, não tem como ouvir todo mundo, não. Tem irmã, eu vim de longe para cantar. Faz logo no vulcão. Irmão, nós ensaiamos aqui um louvor no geral. Todo mundo sabe. Não pega um novo louvor desconhecido, não. Né? Pega esse da 300 com a buzina, todo mundo já sabe. Coloca para todo mundo cantar. Todo mundo já sabe mesmo. Vamos lá, vamos cantar os 300. Boa. Aí sim. Se vocês querem ouvir a pregação, vai ouvir. Esse pregador também estudou a Bíblia, né? Você faz isso tudo para ouvir um pregador. Você vai ouvir um pregador 1,5. Nível 1. Aleluia, glória a Deus. Esse pregador aqui amarelou aqui, ó, dando culto aqui das irmãs aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas tremeu, mano. Aí tem irmão que vai fazer. Hoje eu vim com a mensagem de Deus para pregar, mas quando eles começaram a cantar esse hino, solta o cabo danado. Hoje eu quero pregar sobre esse danado. Vai pregar sobre o danado. O danado era um cara bacana. Ô meu irmão, você não. Nem na harpa você está sabendo interpretar o hino da harpa. O danado era uma pessoa. Louvado seja Deus. É isso que eu estou falando, irmão. A gente tem que estar ligado. Aí chama um pregador ruim. Aí o pregador, né? O pregador quer vender hoje, o pessoal está fazendo do público do comércio. Eles querem vender o material deles e vendem. Né? Aquelas mensagens, né? História verdadeira, né? A igreja precisa de marco? Precisa. Deve haver um espaço para isso. Né? Isso aí. Nunca no púlpito, na pregação, principalmente na pregação. Isso deve ser feito preferidamente em reuniões administrativas, né?
cara quer divulgar. TV, vai em convenções, divulga um monte de coisa lá. Sermões metralhadora. É usado para disparar, machucar e ferir. Ó. Às vezes a crítica é contra um grupo com ideias opostas, contra administradores da igreja, que é pastores, contra uma pessoa ou rival, ou mesmo contra toda a congregação. Seja qual for o destino, o púlpito não é uma arma para disparar contra ninguém. Porque tem gente que não tem coragem de chegar e falar. Tem gente que quer desabafar. Isso acontece no meio de muito marido e mulher. A mulher às vezes faz uma raiva no marido, ele é crente, ele é pregador. Você vai ver sua desgramada. A mulher também às vezes vem e desabafa. Às vezes, olha bem, tinha um presbítero que ele estava pregando na igreja. Aí o filho dele pequenininho, mamãe, fala meu filho. Mamãe, vamos mudar para a igreja, mamãe? Vamos trazer a geladeira, o fogão, a cama, o armário para a igreja. Falei, não, meu filho, aqui é a igreja, aqui não pode não. Não, mamãe, vamos trazer tudo aqui para a igreja, porque o papai aqui ele é crente. Em casa ele é o capeta. Meu Deus. Criança falando. Então tem que tomar cuidado, irmão. Esse negócio de ficar desabafando de púlpito, né? Se tem uma coisa, não fica. Porque tem gente que usa a pregação para arrebentar o camarada. Às vezes o pregador não tem a coragem cristã de ir pessoalmente falar com um membro faltoso e se protege através do microfone. Ó, o certo é chegar para o irmão pessoalmente e falar. Não fica jogando indireta não, irmão. Você tem que ser homem. E homem de Deus principalmente. Não vai brigar não, tem que ser homem do caráter. Chegar, irmão, eu quero conversar com você. Conversa. Agora vamos usar o microfone. Né? Porque tem gente que pega do recurso, começa a arrebentar. Deus não se agrada disso aí não. Onde ninguém vai restaurá-lo, dispara contra uma única pessoa, sob o pretexto de chamar o pecador pelo nome, né? O resultado é, a pessoa fica ferida, todas as outras famintas. Você está pregando contra a pessoa, ninguém está se alimentando, você está desabafando. O sermão não ajuda em nada. Às vezes o disparo é contra um grupo de adultos ou de jovens. Tem gente que não tem velho, tem obreiro velho, então Jesus já velho, aprontou, pintou e bordou. Aí vem um jovenzinho, que às vezes o jovem dá um deslize e ele quer arrebentar o jovem. Mas o que o jovem está tentando fazer com Deus, lá na época ele pintava e bordava. Então não é assim que funciona não. Tem que entender, viu? Vocês estão entendendo isso aqui? Esse é bom metralhador, ó. Supostamente pecado, né? Não é essa a maneira de ajudá-los. Convém resultar que chamar o pecador pelo nome não é chamar o pecado. Chamar o pecado pelo nome não é chamar o pecador pelo nome. Chamar o pecado pelo nome significa orar com o pecador e, se preciso, chorar com ele na luta pela vitória. Você está vendo o camarada fazendo pobre? Ele não fica desabafando, jogando indireta, não. Você sabe, porque tem irmão que sabe que o camarada está caindo, sabia que ele ia cair. Por que você não fez nada? Sabia que já estava tudo. Ele fica torcendo, né, para o irmão cair, parece. Isso aqui, ó. Púlpito não é lugar para jogar indiretas, falar mal do irmão, fazer piadas. Púlpito é lugar de pregar o evangelho. Não use o altar para descarregar suas indiretas. Microfone não é arma. Igreja não é tribunal
você não é juiz, os membros não é réu. Pregue a palavra de Deus. Prega a Bíblia. Amém, irmãos? Coloque de pé, porque senão nós vamos até 9 horas, já passou aí, mas... Pastor, ora por nós e dar a bênção apostólica. Deus abençoe os irmãos. Semana que vem estaremos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.